princípio básico do ensino bíblico. O primeiro, confirmar aquilo que você já sabe, da sua própria experiência de leitura das Escrituras. O segundo, descobrir coisas novas, coisas que são desconhecidas por você. E o terceiro, substituir coisas equivocadas por coisas certas, melhorar e aprimorar o seu entendimento. Material de leitura bíblica. Evangelho de Lucas. A importância do Evangelho de Lucas dá-se pela cronologia dos fatos, uma obra para o discipulado de Teófilo. O livro de Atos dos Apóstolos, importante fonte de informação do comportamento dos cristãos e da história da igreja primitiva. Particularmente, nós vamos falar de Antioquia. A primeira epístola de João. João se apresenta como testemunha dos feitos de Jesus. Jesus como Deus e orienta sobre os comportamentos e princípios da fé. O livro de Gálatas. Paulo orienta sobre fruto do Espírito, característica importante do seu fluir sobre a vida do cristão. As epístolas de Pedro. Pedro escreve à igreja da dispersão, apresenta a defesa do termo cristão, fala sobre os eventos que permeiam nossas vidas como provações e virtudes a serem desenvolvidas. Esse material é importante para que você aprimore o entendimento do que é ser cristão. Pois bem, iniciando nossa aula então, cujo tema é Sou um Cristão, falaremos sobre o surgimento do termo cristão. O termo cristão, definido pelos não cristãos, veio como uma nomenclatura para definir as pessoas que tinham o mesmo modo de pensar e agir orientados por Jesus. O termo funcionava como um apelido para as pessoas que eram partidárias de Cristo. O sentimento que permeava sobre os não cristãos acerca do termo era de desconsideração e descaso. Era um sentimento pejorativo. Afinal, para o mundo secular, a cruz era uma vergonha. Está escrito: maldito aquele que foi pregado no madeiro. Era uma forma de se fazer referência e destacar os que tinham os mesmos princípios de ação, comportamento e fé. As referências bíblicas ao termo cristão. Embora traga em si um largo significado, o termo cristão não é encontrado com frequência nas Escrituras. Nós identificamos por 3 vezes em Atos dos Apóstolos, a respeito da igreja de Antioquia, e na conversa entre o rei Agripa e o apóstolo Paulo. Mais para frente, em 1 Pedro, nós vemos Pedro defendendo o contexto de vida dos cristãos e o que o termo deve representar sobre suas vidas. Em Atos 11:26 está escrito o seguinte: e tendo-o achado, o levou para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Eu tive o cuidado de deixar o texto grego só para a gente ter uma ideia de como era a escrita da ocasião. Em Atos 26:28 está escrito assim: disse Agripa a Paulo: por pouco me persuades a fazer-me cristão. Em 1 Pedro 4:16 está escrito assim: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome. Os cristãos e o termo. Se para o universo secular o termo carregava sobre si um sentimento de desconsideração e descaso, para os irmãos em Cristo o sentimento era de honra e de prestígio. Vamos analisar mais detalhadamente o verso. 1 Pedro 4:16. Mas se padece como cristão. O que Pedro está dizendo aqui? A carta antecipava um estado de perseguição, o que representaria desconforto para os irmãos. Serem perseguidos pela causa ou serem vistos como Jesus era motivo de honra.
Jesus apresenta esse fato como nona bem-aventurança do Sermão da Montanha. Na sequência, o texto diz: não se envergonhem. Pedro estimula os irmãos a manterem-se firmes na fé. Cristo também sofrera com o fim de resgatá-los para Deus. Ele afirmou: o meu reino não é desse mundo, e eu venci o mundo. Pedro ainda continua dizendo: antes, glorifique a Deus. E neste caso, a melhor forma de glorificar era se entregar nos braços do Pai e ser usado por Ele. Famílias eram restauradas e a sociedade transformada, um exemplo vivido em Antioquia. Neste nome, o nome cristão transportava sobre eles o significado e a similaridade com a pessoa de Cristo. Portanto, o serem considerados como pequenos cristos era o ponto máximo e o objetivo maior. O objetivo divino e o ser cristão. O objetivo divino estava para com o homem a excelência, a coroa da criação. Mas o homem peca. Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus envia Jesus. Jesus se relaciona com o homem e nesse relacionamento, quando o homem aceita Jesus, a ação do Espírito Santo, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. Sequencialmente, convém que ele cresça e que nós diminuamos. É o que afirma João Batista. Na sequência, acontece a transformação, a renovação do entendimento humano, conhecendo qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dessa forma, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Desta forma, o cristão deve refletir Jesus. Sendo assim, Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça a vida eterna, mas Jesus transforme a vida do homem. Dessa forma, o homem passa a ser uma nova criatura. Esse é o contexto e o objetivo divino. E o ser cristão representa em ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, em oferecer ao Espírito Santo esse crescimento, proporcionar esse crescimento, sendo transformado pela renovação do nosso entendimento cotidianamente, seguindo a verdade, o amor, em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, refletindo Jesus em uma nova criatura. A vida cristã na prática. O texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do verso 19 ao 27. E vamos fazer uma análise verso a verso. O objetivo é que, dentro dessa análise, consigamos estabelecer um contexto e, dentro desse contexto, uma característica cristã. O primeiro verso diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Muito bem, o pano de fundo sobre esse verso é que a morte de Estevão e a perseguição dada à igreja não impediu a continuidade da missão de pregação do Evangelho. A principal característica desses irmãos que estavam anunciando o Evangelho aos judeus era a perseverança na fé. Mesmo mediante a perseguição, eles estavam perseverando na fé. Sequencialmente, verso 20, e havia entre eles alguns homens cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. O pano de fundo, o contexto sobre esse verso, é que o princípio elementar é o de anunciar as boas novas e romper fronteiras geográficas, religiosas, culturais. Aqui o Evangelho toma uma dimensão maior. O objetivo e a característica cristã neste caso era o anunciador das boas novas. Um
cristão anuncia as boas novas, persevera na fé. O verso 21 diz o seguinte: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. O contexto desse verso, colocar-se no desenvolvimento da vontade do Pai, extrai poder e maravilhas. A palavra não volta vazia. A principal característica cristã aqui é ser um canal de bênção de Deus, um instrumento nas suas mãos. O verso 22 diz o seguinte: e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé a Antioquia. O contexto desse verso diz que os sinais de transformação eram notórios ao ponto de romper fronteiras. A característica cristã era o bom testemunho, produzir frutos. O verso 23 diz que o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com o propósito de coração. O pano de fundo sobre esse verso é a natureza do cristão é de estimular a continuidade do crescimento da fé e das boas obras. Esse foi o comportamento de Barnabé. A característica cristã é a exortação, o estímulo, é levá-los ao ímpeto. No verso 24, diz o seguinte: porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. O pano de fundo, o contexto, nós temos o principal objetivo do ser cristão é ter plena comunhão com o Espírito Santo. Isto deve ser a meta de todo cristão. Então, a característica, comunhão com o Espírito Santo. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. O pano de fundo para esse verso: o cristão sempre está disposto a fazer com que outros cresçam na graça e no conhecimento de Deus. A característica cristã é a disposição para o ministério, para o serviço, para o servir. O verso 26: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O contexto desse verso mostra o exercício do amor, que leva a dedicação ideal para a produção de frutos no fazer discípulos. Então, a característica principal da vida cristã aqui é a dedicação. Eles se reuniram durante um ano e perseveraram, instruindo e orientando aquelas pessoas, e Deus realizando os seus sinais. Então, característica cristã: perseverança na fé, anunciador das boas novas, ser um canal de bênção de Deus, um instrumento nas suas mãos, bom testemunho produzindo frutos, exortação, comunhão com o Espírito Santo, disposição para o ministério e dedicação na vida cristã. O Evangelho de Lucas. Falando um pouco sobre os evangelhos, nós temos Mateus, que escreve aos judeus, e tem a prerrogativa de apresentar Jesus como o rei messiânico, descendente de Davi, com um reinado que nunca teria fim. Inicia com a genealogia de Jesus a partir de Davi. Jesus é rei. Em Marcos, este escreve para os romanos, e neste evangelho tem-se os termos imediatamente. Demonstra Jesus como servo. João escreve para a igreja, apresenta Jesus como Deus que agia desde o princípio, instrui ao nascer de novo. Jesus é Deus. Lucas, e aqui propositalmente eu ressaltei Lucas deixando por último, escreve aos gregos, apresenta Jesus como homem perfeito, o filho do homem. A genealogia é descrita até Adão, justamente para reforçar o contexto de que o Deus que estava sendo apresentado por ele aos gregos era aquele que tudo criou, Senhor de tudo, que é o que significa o termo grego Kyrios, encontrado no Novo Testamento para referir-se a Jesus.
A cultura grega sempre procurava o homem perfeito. O Evangelho de Lucas foi escrito em ordem cronológica, onde os fatos foram investigados a fim de que a mensagem tivesse uma sequência histórica perfeita. Nele, Jesus é o Filho do Homem. O Evangelho de Lucas foi tomado como objetivo nessa aula justamente por Lucas ser um discípulo. E ele inicia o seu evangelho escrevendo para Teófilo. E ele diz assim: tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. E nós temos um contexto e uma característica cristã aqui. Na primeira parte, nós temos Lucas foi fruto de discipulado. Esteve com os apóstolos, obtendo informações precisas e minuciosas a fim de que estivesse preparado para orientar sobre a salvação em Cristo. A característica cristã está no fazer discípulos. Lucas estava interessado em munir Teófilo com informações que solidificasse sua fé. Na segunda parte desse texto, nós encontramos um outro contexto importante. Lucas estava interessado em levar a Teófilo informações suficientes da mensagem da cruz, razão pela qual teve todo o cuidado de reunir dados de ordem em ordem cronológica, a fim de que Teófilo pudesse crescer na fé, compreendendo o que significava a vinda de Jesus e que sem Jesus não havia vida eterna. A característica cristã estava em crescer na graça e no conhecimento a fim de estar preparado para orientar a outros a razão da esperança que está em nós. No Evangelho de Lucas e no comportamento de Lucas, nós vemos o ser cristão, o Cristo vivo, fluindo, interessado pela alma de Teófilo, que é uma característica que deve também florescer sobre as nossas vidas. O interesse em fazer discípulos, o interesse em estar preparado para anunciar a razão da esperança que há em nós.